A vida é feita de escolhas. Algumas delas parecem pequenas, quase invisíveis, mas carregam o poder de mudar completamente o rumo da nossa história. A cada manhã, diante de nós, abre-se a oportunidade de continuar no mesmo lugar ou de dar um passo rumo ao desconhecido. O desconhecido assusta, é verdade, mas é nele que nascem as maiores descobertas. Quem se atreve a caminhar além do medo encontra um universo de possibilidades que jamais teria conhecido se tivesse permanecido parado. Não permita que a dúvida se torne a sua prisão. Quantas vezes você deixou de viver experiências incríveis porque acreditou que não era capaz? A verdade é que ninguém está plenamente preparado para os grandes momentos da vida. A preparação acontece no caminho, na tentativa, no erro e no acerto. Se espera sentir-se pronto para agir, vai passar a vida inteira à espera. O segredo é começar. Começar com medo, começar com incertezas, começar mesmo sem garantias. Porque é na ação que a confiança nasce. Os desafios que você enfrenta não são sinais de fraqueza, mas convites ao crescimento. Cada obstáculo traz em si a oportunidade de revelar uma força que talvez você nem imaginasse possuir. É fácil enxergar os problemas como inimigos. Mas e se eles forem mestres disfarçados? Mestres que surgem para ensinar paciência, resiliência, coragem. Não lute contra a vida. Dance com ela. Use as pedras do caminho como degraus. A comparação é uma das maiores armadilhas do ser humano. Sempre haverá alguém mais rápido, mais experiente, mais adiantado. Mas essa corrida não é contra os outros, é contra você mesmo. O único progresso que importa é aquele que você conquista em relação ao que foi ontem. Quando olha para a vida dos outros, perde tempo. Quando olha para o seu próprio avanço, encontra motivação. O seu caminho é único e ninguém mais pode trilhá-lo em seu lugar. Não espere que as circunstâncias estejam perfeitas para agir. O momento ideal nunca chega. Haverá sempre obstáculos, sempre riscos, sempre razões para adiar. Mas os que conquistam não são os que esperam, são os que decidem. Decidem arriscar, decidem tentar, decidem aprender no processo. A vida recompensa os que têm coragem de começar, não os que vivem apenas sonhando. O fracasso não é o contrário do sucesso, é parte dele. Cada tentativa que não deu certo é uma lição disfarçada, um ajuste de rota, um convite à persistência. Não há vitória sem tropeços, não há conquista sem tentativas. O erro não deve ser visto como vergonha, mas como prova de que você está em movimento. O único fracasso definitivo é desistir de si mesmo. Existe dentro de cada um de nós uma força que muitas vezes desconhecemos. Ela aparece quando somos colocados contra a parede, quando tudo parece perdido, quando pensamos não ter mais saída. É nesse momento que a essência humana desperta, mostrando que somos maiores do que imaginávamos. Essa força não é um privilégio de alguns, é um potencial adormecido em todos. Para acessá-la, é preciso acreditar, mesmo quando tudo diz o contrário. O medo não precisa ser inimigo, ele é apenas um sinal de que estamos diante de algo importante. Sentir medo significa que estamos prestes a sair da zona de conforto. E é fora da zona de conforto que a vida realmente acontece. Coragem não é ausência de medo, é decisão de seguir em frente apesar dele. Sempre que sentir medo, lembre-se, está no caminho certo, está crescendo, está expandindo seus limites. A vida é breve demais para ser vivida em silêncio, escondida atrás de desculpas. O mundo precisa da sua autenticidade, da sua voz, da sua presença. Não se esconda para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Não apague a sua luz para que os outros não se sintam ofuscados. Quanto mais você se permite brilhar, mais inspira os que estão à sua volta a fazerem o mesmo. O tempo é o recurso mais valioso que você possui e ele não volta. Cada minuto que passa é uma página escrita, uma parte da sua história que nunca poderá ser reescrita. Por isso, escolha com sabedoria onde coloca a sua energia. Não desperdice os seus dias vivendo no piloto automático. Faça escolhas conscientes, viva com propósito, esteja presente em cada instante. O tempo é finito, mas o impacto que você deixa pode ser eterno. Tudo o que você deseja já existe em potencial dentro de você. Não é preciso esperar por uma oportunidade perfeita, nem por uma circunstância externa para validar o seu valor. O que falta não é capacidade, é coragem. Coragem para acreditar, coragem para agir, coragem para sustentar a decisão mesmo quando ninguém mais acredita. Quando você assume o próprio poder,
descobre que sempre teve mais força do que imaginava. A vida vai colocar obstáculos no seu caminho, mas não para destruir você, e sim para lapidar você. É como o fogo que purifica o ouro. Quanto maior a pressão, mais forte se torna o metal. Cada dificuldade é um convite à transformação. Você pode escolher se ver como vítima, ou pode escolher se ver como aprendiz. O desafio está aí não para parar a sua jornada, mas para fortalecer a sua capacidade de avançar. Você não precisa ter pressa, mas precisa ter constância. O segredo do crescimento não está na velocidade, mas na direção. Não importa se os passos são grandes ou pequenos, importa que sejam firmes. A cada dia que você mantém o foco, a cada vez que escolhe continuar mesmo sem vontade, está construindo algo maior do que imagina. O tempo recompensa quem não desiste. Existe um poder imenso na forma como você fala consigo mesmo. As palavras que você repete diariamente moldam a sua identidade. Se vive dizendo não consigo, sua mente acredita. Se repete eu sou capaz, sua mente também acredita. A voz que mais influencia a sua vida é a sua própria voz. Por isso, escolha falar com força, com confiança, com esperança. O que você diz a si mesmo pode levantar ou derrubar. A comparação rouba energia, mas a inspiração devolve esperança. Não olhe para as conquistas dos outros como prova de que você ficou para trás. Olhe como prova de que é possível. O sucesso de alguém não diminui o seu, pelo contrário, mostra que também há espaço para você. Use o progresso alheio como combustível, nunca como prisão. Cada um tem o seu tempo e o seu está chegando. Você não precisa saber tudo para começar, mas precisa começar para aprender tudo. O aprendizado não acontece na espera, acontece na ação. É no erro que se descobre o acerto, é no improviso que nasce a criatividade, é no movimento que surge a clareza. Não espere ter todas as certezas para dar um passo. As certezas vêm no caminho, nunca antes dele. A gratidão é uma das chaves mais poderosas que existem. Quando você aprende a agradecer pelo que tem, mesmo que ainda não seja tudo o que deseja, abre espaço para que mais coisas boas aconteçam. A reclamação fecha portas, a gratidão abre horizontes. Não significa se acomodar, mas reconhecer o valor do presente enquanto constrói o futuro. Quem agradece, expande. A disciplina é o que separa quem sonha de quem realiza. Sonhar é fácil, qualquer um pode sonhar, mas transformar sonhos em realidade exige esforço, exige consistência, exige escolhas que nem sempre são confortáveis. A disciplina é a prova de que você leva a sério aquilo que desejar. Sem disciplina, tudo não passa de intenção. Com disciplina, tudo se transforma em conquista. O silêncio muitas vezes é mais poderoso do que 1000 palavras. Nem sempre é preciso explicar os seus passos, justificar os seus sonhos ou convencer quem não acredita em você. O verdadeiro resultado fala por si. Trabalhe em silêncio, construa com foco e permita que as suas conquistas sejam a resposta para todas as dúvidas. O maior inimigo não está lá fora, está dentro de você. São as suas próprias desculpas, as suas próprias crenças limitantes, as suas próprias vozes internas que dizem não dá. Mas a boa notícia é que, se o inimigo está dentro, o poder de vencê-lo também está. A batalha é silenciosa, mas a vitória é imensa. Quando você aprende a dominar a própria mente, nada mais pode deter você. O mundo não pertence aos que apenas desejam, mas aos que decidem agir. Sonhar é o primeiro passo, mas só a ação transforma a intenção em realidade. Quantas ideias incríveis já ficaram guardadas, porque alguém esperou demais? O tempo não volta. O que você tem hoje é este momento. Não desperdice a oportunidade de construir a sua história agora. Não viva preso ao passado. O que aconteceu não pode ser mudado, mas pode ser ressignificado. O passado pode ser uma âncora que puxa você para baixo, ou pode ser um trampolim que impulsiona você para frente. O que determina isso não é o que viveu, mas como escolhe interpretar. Você não é prisioneiro da sua história, você é o autor dos próximos capítulos. Os maiores inimigos do progresso não são os obstáculos externos, mas as desculpas internas. Sempre haverá justificativas para não começar. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio. Mas a verdade é que ninguém começa pronto. Quem espera as condições perfeitas nunca sai do lugar. O verdadeiro progresso começa quando você decide fazer o melhor que pode com o que tem, exatamente onde está. O medo da crítica paralisa muita gente. Quantas vezes você deixou de tentar
porque se preocupou com o que iriam pensar. Mas a verdade é que ninguém que critica está no lugar de quem é. Os que fazem sempre serão julgados pelos que apenas observam. Não tenha medo do julgamento. Tenha medo de viver uma vida inteira em silêncio, sem nunca mostrar do que era capaz. O sucesso não é um destino, é um processo. Não acontece de repente, acontece aos poucos, em cada esforço, em cada escolha, em cada dia em que você decide continuar. A pressa só gera frustração. A constância, por outro lado, constrói resultados sólidos. O segredo não é fazer muito de uma vez, mas fazer um pouco todos os dias. O sucesso é consequência da repetição. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como reage. E é nessa reação que se define a sua força. A vida pode trazer dificuldades, mas você pode escolher se afundar nelas ou crescer com elas. Não é a ausência de problemas que cria pessoas fortes, mas a forma como lidam com eles. A atitude é a arma mais poderosa que você possui. Não se contente com pouco só porque tem medo de perder. A vida é abundante, mas só entrega mais a quem acredita que merece mais. O conformismo é uma prisão confortável, mas é prisão. Você não nasceu para viver limitado, você nasceu para expandir. Não aceite menos do que a sua alma desejar. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Enquanto vive para agradar, está preso às expectativas alheias. Mas quando decide se alinhar com a sua própria verdade, encontra uma força que não depende de aplausos. A autenticidade liberta, porque não pede permissão para existir. A sua mente é como um campo fértil. Se você planta pensamentos de medo, colhe insegurança. Se planta pensamentos de coragem, colhe conquistas. Tudo o que acontece na sua vida começa primeiro na sua cabeça. Por isso, cuide da qualidade dos pensamentos que cultiva. Eles são as sementes do seu futuro. Nunca subestime o poder da persistência. O talento impressiona, a sorte surpreende, mas é a persistência que vence no final. A maioria das pessoas desiste a poucos passos da vitória, porque não suporta a espera. Mas quem permanece, mesmo cansado, mesmo desacreditado, descobre que os maiores resultados estão sempre além do ponto em que quase desistimos. A vida é movimento. Quem para de crescer, começa a morrer por dentro. Não se trata de viver em pressa, mas de nunca se acomodar. Cada novo dia traz a chance de aprender algo, de se desafiar, de sair um pouco mais da zona de conforto. Não existe plenitude em ficar parado. A verdadeira satisfação nasce quando você percebe que está em evolução constante. Você não precisa controlar tudo para seguir em frente. O controle absoluto é uma ilusão que só gera ansiedade. O que você pode controlar de verdade são suas atitudes, seus pensamentos e suas escolhas. E isso já é suficiente para mudar a sua vida. Liberte-se da necessidade de ter todas as respostas antes de agir. O caminho se revela para quem tem coragem de caminhar. Há um poder enorme no simples ato de acreditar. Quando você acredita em si, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Mas quando duvida de si, até o possível parece fora de alcance. A fé em si mesmo é a chama que mantém o coração aceso nos dias mais difíceis. Alimente essa chama todos os dias, porque ela é o combustível da sua jornada. Os maiores sonhos sempre vão assustar você, e é exatamente isso que os torna valiosos. Se um sonho não causa frio na barriga, talvez ele seja pequeno demais. Não fuja do desconforto. Ele é o sinal de que você está crescendo, de que está alcançando algo maior do que já viveu. O desconforto é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Não espere reconhecimento para dar o seu melhor. O verdadeiro compromisso é com a sua própria excelência, não com os aplausos dos outros. Trabalhe como se o mundo estivesse assistindo, mesmo quando ninguém está, porque, no fim, o resultado fala mais alto do que qualquer elogio. O sucesso é consequência de fazer o certo mesmo quando ninguém vê. A vida sempre oferece duas opções: desistir ou continuar. Desistir é mais fácil, dá alívio imediato. Continuar é mais difícil, exige resiliência. Mas apenas quem continua descobre o sabor da vitória. Não importa o quanto seja desafiador, não importa o quanto doa, continuar sempre vale a pena, porque cada passo adiante aproxima você do que desejar. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. O único momento real é o agora. Muitas pessoas desperdiçam a vida presas ao que já passou ou ansiosas pelo que ainda virá. Mas a única forma de construir algo significativo é aqui,
no presente. O presente é a semente. Se você cuida dele, o futuro floresce. Não permita que a opinião dos outros determine o tamanho da sua vida. Se você viver baseado no que os outros pensam, vai sempre se encolher para caber em espaços pequenos demais para quem você é. A opinião muda, a crítica passa, mas as consequências das suas escolhas ficam. Escolha viver de acordo com o que ressoa com a sua verdade. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. O medo sempre estará presente, sussurrando que você não consegue, que é arriscado demais, que pode dar errado. Mas a coragem responde: e se dar certo? Toda vez que você escolhe enfrentar o medo, descobre uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais livre, mais confiante. A jornada nunca é fácil, mas é sempre valiosa. Haverá quedas, haverá noites escuras, haverá momentos em que tudo parecerá perdido. Mas também haverá vitórias, aprendizados e conquistas que só têm valor porque foram difíceis de alcançar. Não fuja das dificuldades, elas são os degraus que o levam até a sua melhor versão. Tudo na vida tem um preço, o preço de crescer e o preço de permanecer igual. Crescer exige esforço, disciplina e coragem. Permanecer igual parece confortável, mas cobra um preço silencioso chamado arrependimento. Você escolhe qual dor quer carregar, a dor da transformação ou a dor de nunca ter tentado. O fracasso não é sinal de incapacidade, é sinal de tentativa. Quem nunca erra, nunca ousou sair do lugar. Cada erro traz uma lição, cada queda traz uma oportunidade de levantar mais forte. O fracasso não é um ponto final, é apenas uma vírgula no caminho. O único verdadeiro fracasso é desistir. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua vida não é uma competição, não é uma vitrine. O único padrão que importa é o seu próprio progresso. Se hoje você é melhor do que ontem, já venceu. Não se compare, não se diminua. O verdadeiro sucesso é ser fiel à sua própria jornada. A vida recompensa quem tem paciência. O imediatismo destrói sonhos, porque aquilo que realmente vale a pena leva tempo para amadurecer. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, os seus resultados também não surgem instantaneamente. Aprenda a plantar, regar e esperar. Quem insiste na constância sempre colhe. As oportunidades muitas vezes chegam disfarçadas de desafios. O que parece problema pode ser exatamente o que vai abrir as portas que você tanto deseja. Não rejeite as dificuldades antes de olhar para elas com atenção. Pode ser que ali esteja a chance que você esperava para dar um salto na sua vida. Não existe vitória sem sacrifício. Você vai precisar abrir mão de velhos hábitos, de pessoas que não acreditam em você, de desculpas que não levam a lugar algum. Sacrifício não é perda, é investimento. Cada renúncia hoje é a semente de uma conquista amanhã. Acredite, você é mais forte do que pensa. Já superou situações que achava impossíveis, já atravessou dias em que acreditava que não iria aguentar. E, no entanto, está aqui. Isso prova que existe dentro de você uma força imensa, uma capacidade de resistência que ainda nem foi totalmente explorada. Não espere motivação para agir. A motivação é instável, vem e vai. O que realmente sustenta uma vida de conquistas é a disciplina. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. Porque a disciplina cria resultados e os resultados trazem motivação. O ciclo sempre começa na ação, nunca na espera. Acredite nos seus sonhos mesmo quando parecerem grandes demais. Os maiores feitos da humanidade nasceram de ideias que, no início, pareciam impossíveis. O impossível nada mais é do que o possível que ainda não foi realizado. Se você consegue imaginar, já é sinal de que pode construir. No fim, tudo se resume a uma decisão. Continuar vivendo como espectador ou assumir o papel de protagonista da sua história. O espectador assiste, comenta, critica, mas não hate. O protagonista escolhe, arrisca, erra, aprende e vence. O palco da sua vida está diante de você. A pergunta é: vai continuar assistindo ou vai finalmente entrar em cena?